Fala minhas traças, tudo bem com vocês? Gente, que qualidade! Agora que eu consegui arrumar as configurações da câmera, ficou show, né? Comentem aqui embaixo se vocês estão sentindo muita diferença, se ficou muito diferente. Comentem, tá? Mas a questão é que hoje eu vim falar pra vocês sobre um livro que eu li recentemente, uma fantasia que eu ainda estou tentando entender como eu me senti a respeito, que me tirou completamente da zona de conforto. E essa fantasia foi Um Estranho Sonhador. Pra quem tá acompanhando as minhas hypes, que eu estou lendo todas as hypes de 2020 nesse ano de 2021, esse livro estava presente, inclusive é uma duologia. O segundo livro é Musa dos Pesadelos e tem total sentido. Eu simplesmente, depois que li o livro, me apaixonei pelos títulos e achei que não tinha como ser títulos melhores para esses livros. Mas vamos com calma. Eu conhecia a autora da trilogia Feita Fumaças e Ossos. Eu tenho toda a trilogia, mas como eu também já falei em outros vídeos, eu li essa trilogia há muito tempo, então eu não sinto muita ligação por ela. Às vezes eu lembro de achar ela muito complicada, mas também porque na época eu não me via como uma leitora de fantasia, então não combinava muito com a minha personalidade esse tipo de leitura. E aí eu disse, não, mas eu vou dar uma chance, ele tá na hype, eu vou ler de toda forma, e depois, quem sabe, eu faço a releitura dessa fantasia, e aí eu vou contando aqui pra vocês. Mas sobre Um Estranho Sonhador. Ele é um livro com a capa perfeita, né, do jeito que vocês estão vendo aqui. E ele é uma literatura fantástica, e bem fantástica. Nele, a gente vai conhecer Lázaro Strange. Sim, gente, eu não consigo, desculpa. Eu venho de uma saga que a gente lê Doutor Estranho, mas a gente conhece ele como Doctor Strange, ou Stephen Strange, Stephen Vincent Strange, enfim. A gente tá acostumado com o sobrenome Strange. Então, todas as vezes que eu lia no livro Lázaro Estranho, eu associava a Strange e eu achava muito mais bonita de se falar, assim. A gente, vamos combinar, né? Muito melhor Strange. E aí a fantasia vai contar pra gente a história do Lázaro. E a gente vai acompanhar ele nessa vida. Ele é um órfão de guerra e bibliotecário júnior e é apaixonado pelos livros, pela literatura e pela fantasia em si. Então a gente já tem um pouquinho de identificação aí da questão do Lázaro. E ele vai trabalhar nessa biblioteca. Desde os 5 anos de idade, ele era obcecado por uma fantasia específica, que eram as histórias de um dos monges que viviam lá nesse orfanato, cuidando deles, contava pra eles muito, que eram as histórias do Mistério de Lamento. Só que não era Lamento quando ele contava a história. Era uma cidade mítica, e essa cidade mítica tinha perdido o seu nome e só tinha sido entendido o Lamento. E essa cidade mítica já conta sua fantasia lá no começo. O primeiro capítulo já é um capítulo que se passa em Lamento, que é uma coisa que é muito legal quando você vai ler o livro. Mas enfim, depois que você lê, né? E aí o Lázaro tá lá nessa biblioteca tranquilo, quando a gente vai começar a acompanhar a vida dele e suas aventuras, porque como um dos bons mestres dele diz, a gente não pode ficar nas aventuras só dos livros, e o Lázaro vai resolver a dele. Quando aparece uma caravana específica do Matador de Deuses, que vem da cidade de Lamento, e que há 200 anos essa história é contada, e o Lázaro agora tem a oportunidade de viver e conhecer pessoalmente a cidade que ele tanto imaginou e sonhou. Além disso, a gente vai vendo o Lázaro em muitos momentos que ele é muito inteligente, que ele é muito esperto e que ele é uma pessoa bondosa. Acima de tudo, ele é uma pessoa bondosa. Em paralelo, a gente vai ter outra história. A história da cria das deusas, a história dos filhos dos deuses que foram mortos na cidade de Lamento por esse matador de deuses. Há 200 anos. Agora eles têm que viver numa cidadela que fica sobre a cidade de Lamento, escondidos para que ninguém saiba da sua presença. E cada um desses filhos de deuses, esses crias de deuses, tem um poder específico. Para mim, aí foi onde o ponto mudou e eu decidi que eu, de fato, não ia desistir do livro. Foi quando a gente conheceu essa realidade, que eu descobri por meio de fanarts, porque eu fui pesquisar para ver se eu conseguia me animar, e aí sim eu me animei um pouquinho mais com a leitura. Porque, gente, a história do Lázaro fica bem densa, bem densa. E aí, esses filhos de deuses azuis, cada um tem seu poder, sua coisinha mágica, e que torna pra gente um pouquinho mais interessante essa leitura do que só humanos, né? Porque a gente não tá acostumado só com humanos. Vamos lá. Meu histórico do Scooby fala muito sobre mim. Então, se você não me acompanha, aqui embaixo tem o link se você quiser seguir. Eu sempre faço isso lá. Eu comecei essa leitura no dia 10 e pra vocês verem, eu só fui continuar ela no dia 15. Então, o que é que eu estava sentindo no dia 15, aos 11% do livro? Gente, é um livro grande, é um livro de 544 páginas.
Pra você continuar essa leitura, você tem que se interessar por alguma coisa, entende? 11% do livro eu só estava sentindo sono e raiva, por momentos e coisas e pessoas específicas, porque nesse livro é muito bem construído, é muito bem... Meu ódio desse livro é que ele é muito bem construído. E aí, muitas coisas interessantes foram acontecendo e mais pros 33% a gente vai vendo algumas reviravoltas, algumas coisas novas que talvez a gente não imaginasse no começo. E aí, aos 55%, já uns 3 dias depois, eu fui dizer que o livro é bom, mas a escrita é muito lúdica, assim, que às vezes é difícil você conseguir imaginar. Porque o Laszlo, eu só consigo chamar de Lázaro, o Laszlo é muito assim, como foi dito, ele é um estranho sonhador, ele é muito sonhador, tudo que ele fala é muito imaginado, tudo que ele fala é muito certo, é uma ilusão muito grande, sabe? Principalmente quando a gente entra nos sonhos deles em alguns momentos, a gente fica tipo... Como que eu vou conseguir imaginar isso? Muita coisa. Então, se você gosta de imaginar a cena, esse livro vai ser mais denso ainda pra você do que foi pra mim, porque às vezes eu só imaginava do jeito que eu queria. Então, como a escrita é muito lúdica e muito descritiva, o livro acaba sendo entediante. Isso a gente não pode negar, não pode tirar isso. E a gente vai descobrindo mais da fantasia. Quando eu tava em 64% foi que eu senti que, de fato, a fantasia ia emplacar. Mas é aquela história que a gente sempre fala, gente, é o primeiro livro da fantasia, ele tem que vir explicando. Mas esse foi denso e foi entediante, sim, até 300 páginas, 350 páginas, que foi quando eu achei que ia engatar, porque foi quando começou o final do livro, sabe? Quando começou, finalmente as coisas foram se encontrando. Eu tive um problema com a questão de romance. Eu juro que eu entrei aqui sem esperar romance. Eu queria realmente viver a fantasia. Eu não vim atrás de um romance. E o romance que eles demonstraram pra gente foi até um romance bom, mas é um romance baseado em atração e curiosidade. Eles só não podem me inventar dizendo que é amor, porque aí eu não consigo acreditar, porque eu sou uma pessoa cética quando é questão de amor à primeira vista. Aos 90% do livro a gente tem uma revelação que é incrível, que é assim, show, mas que eu já tinha imaginado lá no começo do livro, quando começou a narrar a história do Laszlo, eu já tinha imaginado essa história. E quando chegou em 100% do livro, o que eu escrevi foi o seguinte: ai, que ódio, desgraça, eu odiei e amei esse livro. E agora eu vou ter que ler o próximo. Gente, eu não vou conseguir não ler Musa dos Pesadelos. É muito instigante quando você termina um Estranho Sonhador, você continuar a leitura, você continuar a duologia, porque você fica de fato envolvido na fantasia. Mesmo com essas 600 páginas para que isso acontecesse, você fica dentro dela e você se sente ligado. Ela é muito bem construída. É uma narrativa densa, vamos lá, tem prós e contras, né? É uma narrativa densa, é uma fantasia muito bem construída. É muito lúdico, Temos romance. A gente vai ter plot twist também, a gente vai ter reviravoltas interessantíssimas acontecendo nesse livro. Então, assim, você gosta de fantasia? Eu te indico. Mas se essa for a primeira fantasia que você for ler, eu não indico. Porque ela é muito densa e me dá medo de você querer desistir de todas as fantasias depois disso, tá? É um livro que eu dei 4 estrelas, porque eu achei ele muito bem desenvolvido. Se ele não fosse tão descritivo, e às vezes com a narrativa que dá sono, que entedia, tanto que eu demorei bastante tempo pra terminar essas leituras, foram tipo 4 dias pra terminar essas leituras, e pra mim isso é alguma coisa. Então você já entra ciente do que você vai ver, do que você vai encontrar aqui nesse livro. Então, pra quem é fã de fantasia, eu super indico. É uma coisa que você fica tão ligado com os personagens que eles parecem seus amigos e você começa a torcer por eles para que as coisas aconteçam. É muito interessante. Você se sente... acho que nem seria amigo, você se sente o personagem. Então é muito bom. É um livro que ganhou 4 estrelas na minha vida. E eu vou fazer a leitura de Musa dos Pesadelos e vou trazer o Desabafando pra você. E se você ficou até aqui, coloca a hashtag sonhador que eu vou deixar um coração pra você. Não esqueçam de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima!